Église La Louange Béatitude, nous sommes bénis, alors bénis par la présence Igreja d'un homme de Louvor Dieu. Beatitude, estamos abençoados pela presença do homem de Deus. Il vient de très très loin. Ele veio de muito longe. Il vient de 8000 km. Ele veio de 800 metros Il vient de quilômetros. Kinshasa. Ele veio de Kinshasa. Je vais vous le présenter, il n'est pas venu seul. Eu vou vos apresentar. Ele não veio Il est sozinho. venu avec son épouse. Ele veio com a sua esposa. C'est le révérend É o pasteur reverendo pastor Gauthier Gauthier. Fene que je vais faire lever. Eu vou mandar chamar. Mais quand la tête est là, E quando ele está aí, retenez mon adage, quand la tête est là, les genoux ne peuvent pas porter le chapeau. quando a cabeça está aí, o joelho não pode usar o chapéu. On va honorer l'homme de Dieu en acclamant Vamos très honrar o fort. nome de Deus, vamos bater as palmas. Et on invite papa. E vamos convidar o Pai. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, povo de Deus. Ça me va trop de tout droit au cœur. Me vai direito do coração. La chaleur de votre accueil, O calor de vosso acolhe. l'honneur que vous nous avez fait, A honra que vocês nos fizeram. lorsque les hommes de Dieu vous associent à l'œuvre de Dieu, Quando os homens de Deus tomam desejo da obra c'est-à-dire de qu'ils vous Deus, font confiance. quer dizer que eles vos façam confiança. Et je vous rassure que cette confiance, nous ne nous en abuserons E eu point. vos digo que esta confiança nós não vamos abusar. Que gloire soit rendue à Dieu Que le a Père, glória seja dada ao nosso Deus, o Pai, à Dieu le Fils o Deus Filho, et au Saint-Esprit, o Espírito Santo. eux qui conduisent nos pas et qui sont le maître de temps et de Ele que circonstances. conduz os nossos pastos, que é o mestre de tempo Nous e da sommes à la circunstância. maison. Estamos na casa, Car tous nous sommes fils de papa Abraham porque Galassi, todos nós somos filhos do Pai Abraão Galassi. serviteurs dans cette église, Servos nesta igreja, et que nous apprécions beaucoup le travail et la qualité de ce qui se fait ici. e que admiramos muito o trabalho que se faz aqui. Comme l'évangéliste Tony a eu à le dire, Como o evangelista Antônio acabou de falar, il nous avait contacté avant même que nous arrivions ici. e nos contactou antes de nós chegarmos aqui. Et je lui rappelais que si le Seigneur ne revenait pas, Eu tinha dito, se o Senhor não voltar, nous serons ensemble. estaremos juntas. Et que nous sommes ensemble, que le Seigneur soit loué. Que estamos juntos, que o Senhor seja louvado. Nous voulons passer avec vous de moments merveilleux, Queremos passar convosco um momento et maravilhoso surtout autour de la parole de Dieu. ao redor da palavra de Deus. Nous avons deux textes, Temos dois textos lesquels vont nous aider à faire asseoir notre exhortation de ce matin. na qual vai nos ajudar a sentar na mesa do Senhor. L'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Um no Antigo Testamento, o novo no Novo Testamento. Premier livre de Samuel, Primeiro livro de Samuel, chapitre 10e, capítulo 10, du 1er au 9e verset. do 1º a 9 verso. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'Évangile selon Matthieu, Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, chapitre 6e, capítulo 6, le 11e et le 13e verset. o 11 até a 13 verso. Et nous allons lire tous ces E passages vamos ler todas essas dans la passagens Sainte Bible Louis II. na Santa Bíblia, Luís II. Et comme Dieu, c'est la parole, Como tudo é a palavra. et nous voulons honorer notre Dieu, la parole, E queremos honrar o nosso Deus na en nous palavra, tenant debout a nos colocarmos de pour pé lire ensemble avec vous ces para passages. lermos a palavra juntas. Il est écrit ce qui suit. Samuel prit une fiole d'huile. Pardon? Je peux lire derrière. Non, j'aime bien ma Bible. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Que Dieu oigne quelqu'un ce matin. Que le Seigneur élève quelqu'un ce matin Que o Senhor levanta à alguém na la manhã de tête de hoje son héritage. na cabeça da sua riqueza. Répétez après moi. Repete depois de mim. Aujourd'hui, Hoje, après m'avoir quitté, depois de eu sair, tu trouveras deux hommes eu vou encontrar homens près du sépulcre de Rachel, ao lado do túmulo do Raquel, sur la frontière de Benjamin, na fronteira do Benjamim, à Tchelcha. em Tchetcha. Ils te diront,
E vão te falar. les ânesses que tu es allé chercher As ovelhas que tu foste procurar sont retrouvées. já Les encontraram. ânesses que tu es allé As chercher ovelhas que tu foste procurar sont retrouvées. já Est-ce que encontramos. quelqu'un peut acclamer ce Alguém pode passage? bater as palmas sobre esta passagem. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de toi et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor. Ma prière aussi ce matin, que Dieu amène quelqu'un plus A loin. minha oração que Deus leva alguém Que tu muito ne t'arrêtes longe. pas là où tu Para es. não parar onde você Même está. si quelques-uns ont pu s'arrêter là. Mas se algumas pessoas Mais que toi pararam, tu ailles plus loin. para você ir muito Que longe, tu fasses la para différence. você fazer a diferença Qu'avec Dieu, com que Deus, tu fasses des exploits. para te fazer os expulsos. Tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevaux et l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre encore une autre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront de pain que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbé à Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Encore ma prière ce matin, Mas a minha oração que na manhã de l'Esprit de hoje, Dieu te que o saisisse, Espírito de Deus te que toca, l'Esprit de Dieu te touche, que o Espírito de Deus te comme il est toca, écrit dans Isaïe como está 61, escrito na Isaías 61, qui te rende capable para te tornar de capaz recevoir de bonnes nouvelles, de receber a boa que la nova, puissance de cet que esprit o poder desse te Espírito donne la grâce, para te dar a que la graça, puissance de cet esprit o poder desse te Espírito délivre para te de libertar toute forme de de todas captivité as formas au de nom de pesos, Jésus-Christ. em nome de Pas Jesus Cristo. demain, Não é amanhã, aujourd'hui. mas hoje, aujourd'hui, hoje, que tu sois changé para você ser mudando à une autre femme numa outra mulher ou à un autre ou homme. num outro homem. Verset 7, lorsque ces signes auront tu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras faire, car Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un, Eu Dieu digo est em avec alguém, toi. Deus está contigo. Malgré les problèmes, Apesar dos malgré problemas, les troubles, apesar dos tormentos, malgré le vent, apesar do malgré les vento, averses, apesar dos il adversos, est avec Ele toi. está contigo. Il ne t'abandonnera Ele não point. vai te deixar. Il ne te délaissera point. Ele não vai te Il deixar. certifie ce matin. Ele se sacrifica na qu'il manhã de est hoje. avec toi. Ele está contigo. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Que Dieu te donne un cœur, Que Deus te dá un coração. nouveau cœur ce matin. Novo coração na Et manhã de que hoje. grâce à ce cœur, Que graça deste que coração, ce que Dieu o que Deus a prévu pour toi, guardou para você, aujourd'hui, dimanche 12 mai hoje, 2024, domingo 12 de 2024, que le Seigneur te le que o donne. Senhor te dá. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer? Será tout que ce podem me passage? ajudar a bater palmas? Évangile selon Matthieu, chapitre 6e, le 11e et le 13e verset, 2 versets que nous connaissons fort bien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On peut aussi acclamer ces passages Podemos bater as palmas sobre esta et on passagem se met. e podemos sentar. Peut-être qu'on n'avait pas eu le temps de saluer le voisin ou la Talvez voisine. não tiveste tempo de cumprimentar o Tu vizinho. peux ou le vizinha. bénir ou la bénir au nom de Podes Jésus. me abençoar em nome de Jesus. Que le Seigneur bénisse ton Que o voisin. Senhor abençoa o Que teu le Seigneur vizinho. bénisse ta Que o voisine. Senhor abençoa a Et tua n'oublions vizinha. pas que nous sommes faits pour Não bénir. esquecemos que somos feitas para Pas seulement abençoar. tu salues, Não é porque dá pas seulement tu salvação. fais un
beau sourire, Não é porque você tem mais bom aussi tu sorriso bénisses le voisin, para você abençoar que tu também o bénisses vizinho. la voisine, Para você abençoar também que o le vizinho. Seigneur soit avec Que o lui. Senhor esteja com ele. Aujourd'hui, le Seigneur tourne Que sa hoje face o Senhor vers torne le o voisin seu ou la olhar voisine. na vizinha Que le ou Seigneur lui vizinho. fasse du Que bien. o Senhor lhe faça de bem. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, Hoje, depois de eu sair, tel est le thème de notre message de ce este matin. é a tema da nossa palavra. Aujourd'hui. Hoje, Après m'avoir quitté, depois de eu sair, aujourd'hui, hoje, après avoir quitté ce lieu, depois de eu sair deste lugar, aujourd'hui, hoje, après avoir entendu ces messages, depois de eu escutar essa mensagem, que le Seigneur accomplisse envers toi quelque chose. que o Senhor faça contigo alguma coisa. 4 petits points vont articuler notre message, vont Quatro axer notre pequenos message. pontos que nós vamos falar sobre a nossa Au point mensagem. 1, nous allons donner une petite introduction. Primeiro ponto, vamos dar uma pequena introdução. Au point 2, nous allons expliquer le mystère d'aujourd'hui dans les Écritures. Ponto 2, vamos explicar o mistério de Escrituras. Au point 3, nous verrons le merveille que Dieu accomplisse aujourd'hui. 3, vamos falar de maravilha que o Senhor cumpriu hoje. Et au point 4, E o quarto qui nous amènera à la conclusion, vai nos levar na conclusão. nous verrons quelques clés pour accéder au mystère d'aujourd'hui. Vamos ver alguns chaves que vai nos levar no ministério de hoje. Parlant de l'introduction, Falando da introdução, Dieu nous certifie Deus que certificou, qu'aujourd'hui est ton jour. hoje é o teu dia. Parce que la Bible dit, c'est le jour que le Seigneur a fait. Porque a Bíblia diz é o dia que o Senhor fez. Et le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui se conjugue au temps indicatif. E o Senhor é o nosso Deus, é Deus que se conjuga no tempo indicativo. Quand il fait sa révélation à Moïse, Quando fez a sua revelação em Moisés, pour lui donner la mission salvatrice, para lhe dar a missão salvadora, Moïse lui pose la question. Moisés perguntou: Oui, je vais vers les enfants d'Israël. Sim, eu vou diante dos Mais filhos s'il de me pose Israel. la question, Mas se me perguntarem quel est ton nom? qual é o seu nome, Que leur dirai-je? o que eu vou falar? Il dit, tu leur diras Ele disse: vai falar. que je suis Eu sou. celui qui suit. Eu sou aquele que T'envoie é. vers les enfants d'Israël. Aquele que te envia dentro dos filhos de Je Israel. suis Eu sou celui qui suit. aquele que é. En hébreu, ça signifie No hebreu significa aïe, asher, aïe. vai em tocar, vai. Aïe, asher, aïe. Vai em tocar, Veut vai. dire je suis celui qui Quer suis. dizer, sou aquele que sou. Je suis celui qui est capable d'être Sou aquele que é capaz de celui fazer. qu'il est. Aquele que é. Je suis celui qui demeure. Eu sou aquele que demora. Toujours celui qu'il est. Toda hora aquele que é. C'est-à-dire en lui, il n'y a pas d'invariabilité. Quer dizer, nele não tem Il ne falha. change pas. Nunca muda. Autant qu'il a fait hier. O que fez Parce que ontem, quand vous lisez Exode 3, 13 à 15, quando limos no livro do Exódio, il dit après leur avoir dit ele disse depois de que lhe je falar suis celui qui que suis, eu sou aquele que tu leur é, diras aussi você vai falar le Dieu também. d'Abraham, Deus do le Abraão, Dieu des promesses, Deus das le promessas, Dieu d'Isaac, Deus do Isaac, le Dieu d'accomplissement, Deus da le Dieu cumplicidade, de Jacob, Deus de Jacob, le Dieu de toute Deus fidélité de toda et le fidelidade. Dieu qui m'envoie E Deus que envia, vers vous. Il est celui qui est capable ele é aquele que é de capaz demeurer ce qu'il est. de demorar aquele Et que ce é. matin, E na manhã de Il veut hoje, dire à un homme ou à une quer femme, falar numa mulher, num il y a homem, des choses que Dieu fait dans l'instantanéité. tem as coisas que Deus faz em Il les instantânea. fait au même instant. Ele faz na mesma hora. Il les fait au même jour. Ele faz no Tu mesmo n'as dia. pas besoin d'attendre demain. Não precisas de esperar Mais Dieu amanhã. te parle d'aujourd'hui. Deus te fala de hoje. Aujourd'hui que tu entends sa voix. Hoje, o que você escuta a sua voz. Crois et n'endurcis pas ton cœur. Acredita, não endureça Car o teu ton Dieu coração. est le même. Porque o teu Deus é o Hier, mesmo. Ontem, aujourd'hui hoje et e éternellement. eternamente. Aujourd'hui, Hoje. il est capable de Ele guérir. é capaz de curar. Aujourd'hui, Hoje. il est capable É de capaz changer ta de situation. mudar a tua situação. Aujourd'hui, Hoje. il est capable Ele é capaz de de transformer transformar ta a situation. tua situação. Aujourd'hui, Hoje. il est capable Ele é capaz d'amener à l'existence de levar o que não des choses existe, qui n'existent as pas dans ta coisas vie. que não existem na tua vida. Faut-il que tu crois aujourd'hui, Você tem que acreditar comme que la hoje, Bible dit, como a Bíblia il faut diz, que ceux qui s'approchent de Dieu aquele que se aproxima croient de qu'il Deus existe acredita et que qu'il ele est le existe rémunérateur e que ele é o de ceux qui le cherchent. remunerador daqueles que Ce lhe Dieu-là, il est là. procuram. Este Deus está C'est aí. pourquoi il a dit, Veja por que ele diz. dites-leur que je suis avec Diz toi. neles que eu sou Dieu contigo. est avec toi. Deus está Même contigo. dans ces problèmes, Mas neste même dans problema, des difficultés nas que dificuldades tu es en train de que você traverser, está il est atravessando, le même Dieu est ele avec é toi. o mesmo Deus que está contigo. Amém. Au point 2, No ponto 2, quel est le mystère de la journée d'aujourd'hui o que é o mistério do dia dans de les hoje? Écritures? Nas Escrituras. Nous sommes l'année des visitations divines.
Somos no ano da visitação divina. Je n'oublierai pas Eu não vou esquecer quand l'homme de Dieu, quando o homem de Deus, notre Père o spirituel, nosso pai espiritual, Papa Abraham Galassi, o pai Abraão était Galassi, entré le 31 décembre foi no 31 de dezembro, d'annoncer le thème de l'année. anunciou o tema Il do a dit ano. cette année, Disse, este ano, Dieu me demande de vous dire Deus me pede para vos falar que tous les cas que impossibles, todos os casos tous les impossíveis, cas que difficiles, todos os casos parce que la difíceis, visitation porque a divine visitação divina n'est pas partielle, não é mais parcial, elle est totale. mas é total. Elle sera comme Ele vai ser como le paralytique qui avait fait 38 o ans paralítico que fez 35, dans la 38 piscine de anos Bethesda. na piscina de Betesda. Il n'avait plus d'espoir. Ele não tinha mais Mais esperança. pendant 38 ans, Mas durante 38 jour anos, pour jour, dia por il dia, était toujours là. ele estava aí. Mais il y avait un Mas jour tinha dia, où son problème a été résolu. o seu problema foi Et je resolvido. te parle de ton problème E eu te aujourd'hui falo au do présent. teu problema hoje no Que ce presente. Dieu n'a pas changé. Que este Deus não mudou. Mais le Seigneur veut que nous ayons la foi. Mas o Senhor quer para nós Parce que termos a pour recevoir para receber ce que Dieu prévoit, o que Deus está vendo aujourd'hui, hoje. c'est le jour favorable. É o dia favorável. Aujourd'hui, É o dia est différent du dimanche passé. diferente do domingo passado. Faut-il que tu le saches? Você tem que Que la saber. grâce que Dieu veut A graça que dispenser Deus quer pour dar ta vie para a aujourd'hui tua vida est hoje différente é diferente de ce que tu avais vécu daquele hier. que você venceu Et il ontem. veut que tu considères Ele quer para você que considerar l'Éternel est là, que o Eterno que está aqui, Shama est là. que Shama está Il faut aqui. que je m'approche de Il lui faut que eu encostar avec nele une foi com sincère, uma fé avec sincera, une foi active. com uma fé Il faut que je ativa. croie aujourd'hui Tenho que la acreditar douleur hoje. qui m'a A assaillé dor que me toute tormentou la nuit. toda Mais noite. parce que là, Mas porque je suis aqui dans la maison eu de estou Dieu, na casa de Deus, maison de prière, na casa de oração, maison de solution, na casa de maison solução, de guérison, na casa da cura. éternel ou défunt de qui je m'étais. O Eterno que está defendendo no Ele é título de capaz hoje, de solucionar ele meu é problema. capaz de resolver o meu J'aimerais que tu problema. t'approches ce Eu matin. queria para você encostar. Anne, Ana, la mère de Samuel, mãe do en Samuel, avait marre. que estava Tous les cansada jours, todos os il y avait dias. des remontrances Tinha de coisas péninants. de Mais un peninas. jour, elle s'est dit, Mas dia ela il y a un disse, Dieu à Silo. tem Deus Il y a em un Dieu Siló. qui peut changer. Tem Deus que Il y a pode un mudar. Dieu qui peut Tem visiter. Deus que pode Sa main n'est pas visitar. courte A sua mão pour não é intervenir. curta para Son oreille n'est intervenir. pas dure. Os seus ouvidos Elle não são est allée curtos. déployer son Ele cœur. foi chorar Même no seu si le coração. prophète, Mesmo se o elle lui profeta croyait qu'elle était ivre. acreditava que ele Elle a estava dit, ne bêbada. prends pas ta Ela séquence disse, não pour sou. une femme perverse. Quando uma Mais je mulher suis une está femme aí, qui souffre. eu sou uma mulher que Mon está problème, sofrendo. O meu que je problema, trouve grâce, eu quero que le eu Seigneur pela graça Dieu que o Senhor Deus Mette fin à mon problème. faça fim no meu problema. Et j'aime bien la E parole eu amo a du serviteur palavra de Dieu do servo de Deus, qui a dit va en paix que disse, vai a et que paz, cela te soit fait que isso te seja feita selon ton désir. segundo o seu desejo. Et j'aime la conclusion E eu amo a conclusão qui dit que diz, elle retourna chez elle ela voltou na casa et dela son visage avait transformé. e a sua visagem foi C'est transformada. aujourd'hui. De hoje, Je vais transformer ton eu visage. quero transformar a C'est sua aujourd'hui. visagem. É hoje. Je vais transformer. Deus quer Je vais transformar. changer. Deus quer Je mudar. vais remplacer. Deus quer Je vais tornar. chasser. Deus Je quer vais expulsar. restaurer. Deus quer Pas restaurar. demain, Não é mais amanhã, mas aujourd'hui. hoje. Si tu as la foi, Se você tem a fé, reçois ces choses. recebe essas coisas. Laisse-moi te dire un mystère. Deixa eu te falar um C'est ce qui est mistério. caché. Eu sei o que está Un guardado. mystère est peu connu de tous, mistério pequeno conhecido mais de seul todos. connu des initiés. Mas é conhecido Oh, dos toi et moi, nous iniciados. sommes des initiés de Nós Dieu. somos os iniciados Parce de que nous Deus. sommes des choisis. Porque somos Nous escolhidos. sommes des élus. Somos primogênitos. rachetés. Somos Et le os que foram Seigneur resgatados. révèle son O mystère. Senhor revela o seu mistério Aujourd'hui en toi, hoje em ti. qu'aujourd'hui, Que il y a hoje quelque chose qui change. tem uma coisa que Je vai dis à mudar. quelqu'un, tu es en train de Eu dire digo em au alguém, revoir. você está falando tchau. Tu dis bye bye à Você quelque está chose. falando tchau nessa coisa. Parce que Dieu le veut ce Porque matin Deus pour toi. quer isso para você. Dieu veut essuyer les larmes de Dieu. Deus quer limpar as lágrimas de alguém. Dieu veut t'accorder un moment paisible. Deus quer te acordar um momento Dieu veut te visível. faire oublier Deus quer te fazer les esquecer événements passés. desses eventos que já Ta passaram. caboche est pleine de mauvaises O choses. teu cabocho está cheio de maus coisas. À tel point que même la santé que tu as, Até no ponto que saúde ce que n'est você pas la tem santé que tu devrais não é a être, que tu saúde que devrais avoir. tu deverias ter. Mais aujourd'hui, Mas hoje, Dieu transforme. Deus está transformando. Aujourd'hui, Deus change. está mudando. Aujourd'hui, Hoje, Dieu te révèle une vérité de foi Deus está te revelando uma verdade da fé contenue que está contenido dans sa parole, na sua que la palavra. raison ne peut pas, É a razão de popa. connaître, que la raison ne peut pas discerner.
E a que razão seule é la poucos foi que discernem e a fé est capable que é de capaz connaître. de conhecer. Lorsque nous revenons dans notre texte de base pour faire un peu notre Se contextualisation, voltamos no nosso tema da base, nous sommes l'église de la louange. somos a igreja louvor. Le péricope que nous venions de lire, O que nós acabamos de ler, quand on est fils et fille de cette église, quando somos filhos On e ne peut filhas jamais dessa l'oublier. igreja, não podemos parce que c'est esquecer, une longue histoire porque é uma qui longa commence história déjà à 1 Samuel 9, que começa no du 1 premier Samuel verset 9, jusqu'au 27e. do 1 até ao 27. Il y avait un homme de Benjamin Tinha homem de qui Benjamim s'appelait Kis, que foi chamado fils Quis, d'Abiel, fils filho de d'Afiac, Abiel, filho de da Fiel, Pécora. filho Ils de étaient Pécora. tous de Benjamin. Eles foram todos Il os avait benjamitas. perdu Eles perderam ses ânesses. as suas ovelhas. Mais c'est là s'il était un homme fort, Mas ele foi homem forte, un homme vaillant, homem valiante. ni sa force Não é a sua ni força, sa vaillance não é a sua ne lui a valência, pas permis não lhe permitiu de maintenir ses ânesses. de conservar as suas ovelhas. Voilà qu'un jour, Veja, dia, il les a toutes perdues. ela perdeu todos. Lui qui était fort, Ele que foi forte, lui qui était vaillant, ele que foi il n'est valente, pas allé le chercher. não foi Mais procurar. il s'est rabattu Mas ele se à son arrebatou jeune fils no seu qui jovem n'était filho, que beau, que foi só qui ne bonito, dépassait que les Israélites de la taille. que foi os que os israelitas lui amavam qui de était fort et menino. vaillant, Mas ele foi forte e En était valente, incapable. mas foi incapaz. L'enfant est parti avec un serviteur. Ele escapou de ir com o servo. Ils ont parcouru des chemins. Eles correram no Ils caminho. sont montés sur Ephraïm. Eles subiram no Efraim. Ils sont descendus à Shalim. Eles desceram no Arrivés à Efraim. Shalisha. E eles foram no Ils n'ont Shaisha. rien trouvé. Eles nunca Et quand encontraram. ils arrivent au territoire de Touf, E quando chegaram no Ils sont território de Tuf, fatigués. eles estavam il dit au cansados. serviteur, Ele disse, servo, retournons. vamos Sinon mon voltar. père Senão meu sera pai, en peine de nous. ele vai esquecer Le de nós. serviteur va lui dire, O servo dans disse, ce village-là, naquela cidade aí, il y a un homme de Dieu. tem homem de Il est Deus. considéré. Ele é Tout ce considerado. qu'il dit Tudo que ne diz manque pas d'arriver. não Allons-y falha. les consulter. Vamos Parce que celui qu'on consultá-lo. appelle aujourd'hui les voyants, É aquele que nós chamamos qu'on appelle valentes. aujourd'hui les prophètes, É os que nós chamamos Hier, on l'appelait profetas. les voyants. Ontem chamamos et quand ils valentes. sont partis, Quando foram, il y a eu d'obstacles. teve Parce que pour obstáculo. voir l'homme de Dieu, il y Porque- avait des préalables. Porque para ver o homem de Deus Mais son tinha serviteur a dit, preliminares. allons-y, je O payerai. seu servo disse, vamos, Et eu quand vou ils pagar. arrivent, E quando Ils chegaram, rencontrent l'homme de Dieu. eles viram o homem de C'est Deus. là où la vie de É Samuel, aí onde a vida de Saül plutôt va de changer. Saí mudou. Et quand ils E arrivent, quando chegaram, Samuel va lui dire, Samuel disse, c'est moi le voyant. sou eu o valente. Monte devant moi. Sobe diante de Ne mim. considère pas ce que tu y as perdu ou ce Não que tu considera cherchais. o que você perde, o que você Change procura. ta mentalité. Muda a tua Change ta mentalidade. façon de voir les choses. Muda a tua C'est forma ce de ver que as Dieu demande à coisas. quelqu'un ce matin. Deus pede em alguém na manhã Il de dit hoje. aujourd'hui c'est aujourd'hui. Disse hoje é Crois hoje. qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Acredita que hoje Que é tu vas hoje. concevoir Que aujourd'hui. você vai tomar a frente hoje. Aujourd'hui, il Hoje. y a quelque chose qui va basculer dans Tem ta vie. alguma coisa que vai C'est mudando que na tu as tua attendu vida. pendant O beaucoup que você d'années. esperou muito Peut-être que tempo. tu gardes encore les Talvez récompenses. você ainda Mais guarda t'as pas a répondu. receber. Mas Mais não te Dieu dit respondeu. aujourd'hui. Deus disse C'est hoje. aujourd'hui qu'on va te répondre. É hoje que Deus C'est vai te aujourd'hui que le responder. processus va É commencer. hoje que o teu processo vai aujourd'hui que les começar. choses vont É basculer. hoje que as coisas vão mudando. Mais monte. Mas sobe. Change ta façon de concevoir les Muda a choses. tua forma de ver as Dieu veut que nous coisas. montions dans la foi. Deus quer para nós subirmos Que nous na fé. montions dans la Para prière. nós subirmos na oração. Que nous montions dans la Para nós confiance que nous subirmos lui na faisons. confiança que Ele nos faz. Et si nous montons, E se nós subimos, le prophète a dit, o profeta disse, vous mangerez aujourd'hui avec moi. vocês vão comer hoje comigo. Et je te laisserai partir E eu vou te deixar ir demain. amanhã. Il dit, je te laisserai partir Ele disse, eu demain. vou te deixar ir amanhã. Tout en te disant ce qui se passe dans ton Toda cœur. hora dizendo o que está Mais passando no teu lorsqu'on arrive au coração. chapitre Mas 10, quando chegamos no 10º Notre texte de capítulo, base. nosso texto de base, Samuel prit la fiole, Samuel pegou a prit de fiel, l'huile, pegou o il óleo déverse sur la tête e de son. derramou sobre a Il lui cabeça dit, de Isaí. l'Éternel, E disse, o Eterno n'est-il pas moi não te pour que tu sois ungiu le chef para você ser o chefe de son peuple, do seu povo, le chef de son o héritage? seu o chefe Et da sache sua riqueza. qu'aujourd'hui, E você acha que hoje, après m'avoir quitté, depois de il sair y a daqui, quelque chose qui va tem changer dans uma ta coisa vie. que vai mudar Oh, na ça tua j'aime. vida. Oh, Aujourd'hui, hoje, je crois aujourd'hui, eu acredito au que sortir hoje, de ces cultes, hoje quelque saindo chose desse culto, bouge et change dans ma alguma vie. coisa vai Je ne mudar na serai minha plus vida. la même Eu personne. não vou ser mais a mesma pessoa. Je ne serai plus le même Não vou serviteur. ser mais o mesmo Parce qu'il y a servo. quelque chose qui Porque doit tem changer. alguma coisa que vai mudando. Il dit aujourd'hui, après Ele m'avoir disse, quitté, hoje, depois de tu ne sair, seras plus você não vai ce ser mais petit garçon este pequeno qui va jovem être derrière les que ânesses. vai estar por Aujourd'hui, après detrás das m'avoir ovelhas. quitté, Depois pour de sair, Saül, por c'est la Saul, royauté qui l'attend. é o C'est la reinado que está ali grandeur qui esperando. l'attend. É a Ce grandeza sont les choses merveilleuses é qui as l'attendent, coisas que estão ali esperando. qui n'ont rien à voir avec Que les não tem ânesses. nada a ver com as ovelhas.
Ça, c'était Saül. Isto foi Saul. Mais toi aussi, Mas você aujourd'hui, também, après avoir hoje, quitté ce depois lieu, de sair neste lugar, le Seigneur dit, il y a quelque o chose. Senhor diz, Il y a quelque chose tem alguma coisa qui t'est réservé. que é guardando, Il y a quelque chose de merveilleux tem uma coisa de que maravilhoso Dieu a prévu pour toi. que Deus guardou para você. Dans Matthieu chapitre 6, versets 11 et 13 que nous avions Mateus lu, 6, 11 que acabamos c'est la de prière, ler, l'oraison dominicale. é a oração Les dominical. disciples demandent à Os Jésus, discípulos pedem ao Senhor, apprends-nous à prier. ensina-nos a Comme orar, Jean a appris à ses disciples. como João aprendeu nos seus discípulos. Et Jésus leur dit, E Jesus disse, chaque fois quand vous prierez, toda hora quando vocês vão voici orar, comment vous les ferez. veja como que Notre vocês vão Père fazer. qui est dans le ciel, Nosso Pai que está no que céu, ton nom soit que o teu nome sanctifié, seja santificado, que ton règne que o teu vienne, reino venha, que ta volonté que a tua vontade soit faite seja feita sur la terre comme au na ciel. terra como no céu. Donne-nous pas demain, Dá-nos não é amanhã, donne-nous aujourd'hui. dê-nos hoje. Mais Samuel a dit Mas Samuel disse à Saül, em Saúl, demain je te dirai. amanhã eu te direi. Mais quand il arrive au Mas verset quando 10, chega il dit aqui, aujourd'hui, disse hoje, après m'avoir quitté, depois de il y a sair, quelque chose qui va se tem faire. alguma coisa Et que vai vous se aussi, fazer. quand vous priez, E vous vocês demandez, também quando vão donne-moi orar, aujourd'hui. dê-nos Pas hoje, demain. não é Dieu amanhã. rappelle à quelqu'un, Deus il y lembra a une alguém, portion pour toi aujourd'hui. tem uma porção para você hoje. Alors tu dois la demander aujourd'hui. E você tem que pedir isso Quand hoje. il entre dans le temple, Porque ele entra no le templo Seigneur Jésus prend le rouleau. e o Senhor Jesus Il pega est o tombé rolo. sur le chapitre 61e. Ele caiu sobre no de capítulo Esaí. 61 de Il a Isaías. commencé à dire, Começou a falar. l'Esprit de Dieu m'a O oint Espírito de Deus me Il m'a ungiu. envoyé Ele me enviou pour annoncer une para bonne nouvelle. anunciar uma boa Ainsi nova. de suite. E Et tudo il isto. termine E ele au verset terminou 21. no verso 21. Il dit aujourd'hui, Disse hoje, cette parole de esta l'écriture palavra da que Escritura vous avez entendue que vocês já escutaram s'accomplit vai aujourd'hui. acontecer Elle hoje. s'accomplit aujourd'hui. Vai acontecer Pas hoje. demain. Não é amanhã. Je vais booster ta foi Eu vou tocar a tua pour te fé dire para aujourd'hui, te falar hoje. réclame la guérison. Declara a Aujourd'hui, cura hoje. réclame la promotion. Reclama a promoção Aujourd'hui, hoje. réclame le salut holistique de Dieu. Reclama a salvação Dans ta única de vie. Deus na tua Et vida. quand il rencontre Zachée, Quando ele encontra dans ele l'évangile selon Luc, au em Lucas, chapitre 19e, no capítulo le 19, 5e verset, no quinto il verso, dit à ele Zachée, disse a Jesus, il faut qu'aujourd'hui, ele disse je hoje, demeure dans ta maison. hoje eu vou morar Pas na demain. tua casa, não é Aujourd'hui. amanhã, Je hoje dois demeurer dans ta maison. eu vou ficar na tua casa. Et quand il arrive au verset 9, E quando chegou no verso après 9, cette rentrée, depois dessa entrada, après s'être demeuré depois desse dans la lugar, maison de na Zachée, casa de il dit Jesus, le salut ele disse a salvação est entré aujourd'hui entrou hoje dans cette maison. na tua Quelle est ma casa. prière? Isto é a minha oração. Aujourd'hui, le salut de Que Dieu hoje a salvação de entre Deus dans tous les domaines de ta entra vie. em todos os domínios da tua vida. Là où il y avait des échecs dans ta Onde vie, tinha falhas que na le tua salut vida. de Dieu Que a salvação de puisse Deus le balayer. para Là où il y tirar avait isto. le regret, Onde a là où il y tinha avait des inquiétudes, onde a tinha là où il y avait inquietudes, des barrières, onde a tinha là où il y avait barreiras, la maladie, onde tinha et le doenças. salut de Dieu A salvação de Deus aujourd'hui hoje entre et pénètre dans ta vie. entra e penetra na tua casa. Amém. Et dans Hébreux chapitre 3, le 15e verset, Hebreu capítulo 3, Il dit, no 15º aujourd'hui. verso, ele disse hoje. si vous entendez ma voix, Se vocês escutarem a minha voz, aujourd'hui, hoje, n'endurcissez pas vos cœurs. não endurçam Crois que vossos cette parole corações. est vérité. Acreditam que esta palavra Que cette chegou. parole est vivante. Que esta palavra está Que cette viva. parole est vie et Que esprit. esta palavra é Car Dieu espírito. soutient toutes choses. Que Deus sustenta Par sa toda parole coisa. puissante. Pela sua palavra Dieu est poderosa. l'incarnation de la parole. Deus é a encarnação da palavra. Grâce à la parole, Graças à il palavra, amène à l'existence ela leva a des choses qui existir n'existent as pas. coisas que La não parole de Dieu est existem. A prophétique. palavra de Deus La profetiza. parole de Dieu est A esprit. palavra de Deus La explica. parole de Dieu crée. A palavra de Car Deus il a cria. tout créé par sa parole. Porque ele criou Et la tudo na sua parole de Dieu palavra. E a recrée. palavra de Deus recria. Que cette parole recrée encore de Que choses dans ta esta vie. ce palavra matin. recria mais as coisas na tua vida. Toi, quelles sont les merveilles que Dieu a accomplies aujourd'hui? Terceiro, quais são os maravilhosos que Deus criou para você hoje? Je rappelle à quelqu'un que les mystères d'aujourd'hui, Eu lembro alguém que o mistério de c'est les jours Deus favorables. é favorável. C'est les moments opportuns. É C'est bom les momento. kairos de Dieu dans ta vie. São os kairoses de Deus na tua Dieu vida. se lève Deus se levantou aujourd'hui hoje comme rédempteur dans ta vie. como o Salvador na tua Il y vida. a eu des jours Tem uns où il dias a sombré onde ele dans sobrou des problèmes, dans des difficultés. problemas das On s'est dificuldades. moqué de lui. Ele se Même ses zombaram amis dele, sont venus mas se os moquer de seus lui. amigos chegaram nele. Mais il va dire au Mas chapitre ele 19, disse no capítulo je 19, sais que mon eu rédempteur, sei que o meu il est Redentor, vivant. ele é Il vivo, se ele lèvera. vai se levantar. Quand il arrive Mas quando chega dans le 42e no chapitre, 41 il dit, mon oreille capítulo, disse nos avait ouvidos, entendu parler de ele toi. escutou falar Mais de você. maintenant, Mas mais agora, aujourd'hui, mas agora, mes yeux mas hoje, ont os vu meus ce que olhos tu as fait. viram o que você Aujourd'hui, fez. Hoje, Dieu veut te
faire voir. Deus quer te fazer ver. Aujourd'hui, Hoje, Dieu veut te Deus certifier. quer te Il est certificar. réel. Ele é Il real. est vérité. Ele é Il verdadeiro. est vivant. Ele é Il vivo. n'est pas absent. Ele Il est está au em todo contrôle lugar. de toutes Ele choses. está tomando Il controle de veut te todas as bénir. coisas. Ele vai te abençoar. Il veut changer quelque Ele chose vai dans ta mudar vie. alguma coisa na tua vida. Amém. Et quand Dieu t'amène E quando Deus te au jour leva favorable, no dia à favorável, ton kairos, no teu la kairos, première chose qu'il a va primeira faire, coisa que vai c'est fazer, que ce que tu cherchais, o que você procurava, à l'instar de Saül, no tempo de Saul, Saül cherchait les ânes de son ele père. procurava as ovelhas do seu pai. Et Saül va lui dire, Mas Saul Samuel vai plutôt falar, va lui dire, Samuel vai les falar, ânes que tu cherchais as ovelhas que tu sont procuras déjà retrouvées. já estão encontradas. Donc quand Dieu t'amène à ton Quando jour, Deus te leva no il teu t'annonce dia, une bonne Ele nouvelle. te anuncia uma boa nova. Ce que tu n'avais O pas, que você não tinhas, il te la donne. você já te deu. Le pleur, les inquiétudes, Os choros e les tormentos, orages, os le ventos, mauvais message, les mauvaises os nouvelles. maus Quand Dieu mensagens t'amène que à você son jour, chegar. Quando Deus il te est leva pas para là. lugar, Ele vai tirar. Quand Dieu t'amène à son Quando jour, Deus te leva na solução, non seulement qu'il te fait não é retrouver, porque vai te fazer Ce que tu encontrar avais o que perdu, você procurava, mais il restaure ta mas vie. vai restaurar a tua vida. Il restaure ta vie. Vai restaurar a tua Il te vida. donne le double de Vai ce que te tu dar avais o perdu. duplo daquilo que tu perdeste. Comme Joël 2, 25, Como 27 dit, Joel 2, je te redonnerai eu vou te les années redar. mangées Você vai par le comer Jélec, par les souterrains, pelos par les soterranos, casames, pelos par les casanos, asiles. pelos Cette armée ensinos, puissante com o que poder j'avais envoyé contre que toi. eu enviei contra você. C'est le temps de la restauration É pour o quelqu'un. tempo da restauração para alguém. Dieu te Amém. dit Deus te fala Que ce moment, que este ce momento, temps qui suit, este momento que está ça sera seguindo, un moment de vai restauration. ser um momento da restauração. C'est le temps de Amém. restauration. É o tempo da Aujourd'hui restauração. commence ta Hoje restauration. começa a tua restauração. Et dans cette E restauration, nesta restauração, tu remplaces você vai les mauvaises substituir choses par les bonnes. as más coisas pelas boas. L'Esprit m'a fait comprendre. O Espírito me fez Souvent, entender. chaque matin quand je prie, Todas as manhãs quando eu je dis oro, merci Seigneur pour eu les bontés falo, que tu as renouvelées à moi. obrigado Senhor pelas tuas bondades que Et pour tes renovelaste para mim. compassions sans lesquelles je ne peux vivre. E pelo tempo que eu estou vivendo. L'Esprit m'a fait comprendre et en renouvelant ces bontés à nous, O Espírito me fez enxergar Dieu revelando a sua remplace les vontade. mauvaises Deus choses par ces bonnes. substitui as más coisas pelas boas. Amém. Quelqu'un a-t-il compris? Alguém entendeu? Et j'ai dit aussi à quelqu'un E eu digo em alguém que c'est le temps de la que restauration. é o tempo da Dieu restauração. remplace les mauvaises Que Deus choses está par des bonnes. substituindo os maus S'il y coisas avait un pelas boas. membre de ton Se corps, tinha alguém, un organe de ton corps, um organo do teu une corpo, cellule de ton uma corps, célula do un teu tissu de ton corpo, corps tecido do qui teu était corpo entamé que foi par n'importe derramado quelle maladie, pelo n'importe parce que qual Dieu doença, porque Deus déclare aujourd'hui pas demain está declarando hoje une não é saison, amanhã, un moment de restauration. que é o momento da restauração, remplace, que vai substituir, remplace que vai substituir l'organe entamé par la esse maladie. organo que está tomando Par pela un doença, autre. pelo Il outro, ramène ton corps que vai levar o à teu l'état corpo de la création tempo da criação, et que la restauration que a restauração soit une vérité dans ta vie. vai tocar na tua vida. Amém. Le Seigneur, en restaurant nos O vies, Senhor está restaurando as Il nossas change vidas. toutes choses. Ele muda toda coisa. Il renouvelle toutes Ele choses. renovela toda coisa. Reçois le renouvellement. Receba a renovação. Que Dieu change les années de pleurs, Que Deus muda os les anos années de sombres de ta vie, os anos de escuridão da par tua un vida temps de para réjouissance. tempo de alegria. Que Dieu essuie les larmes Que de ta Deus vie. livra as lágrimas Même da tua si ta vida. vie était déchirée. Mesmo se a tua vida Mais que foi ce rasgada, matin, que na manhã Parce que le hoje, Seigneur dit porque o Senhor que c'est disse aujourd'hui que é qu'il hoje ramasse les que morceaux vai racolés, acolhendo as coisas que qu'il acolheu, racole tous ces morceaux, que vai acolhendo Par todos le esses sang de metades Jesus-Christ. pelo sangue de qu'il Jesus fasse de Cristo ta vie e vai fazer da tua une vie vida nouvelle. e vai Que revelando Dieu nous fasse uma nova, oublier que Deus faça les tudo événements passés os eventos selon passados qu'il est écrit. como está Ne escrito. pense plus aux événements Não passés. pensa mais nos eventos Parce que passados, l'Éternel, ton porque Dieu, o eterno teu va Deus faire toutes choses vai fazer nouvelles. toda coisa. Deuxièmement, quand le Segundamente, Seigneur, les merveilles que Dieu fait, la quando deuxième as merveille, maravilhosas do Senhor faz, c'est que Dieu t'amènera très loin. é que Deus te levará muito Je longe. dis à quelqu'un, Dieu Diz a alguém, t'amènera très loin. Deus vai te levar muito longe. Pour toi, je proclame Para você, eu que tu ne proclamo t'arrêteras pas là où que tu você es. não vai parar onde você Tes está. enfants ne s'arrêteront Os pas. teus filhos não vão parar Lá onde où ils estão. Onde estão? Ta famille, A tua família. même si elle n'a pas de référence, Mesmo se não tem referência. elle ne s'arrêtera pas ainsi. Mas ele não vai parar Dieu aí. suscitera dans ta famille Deus vai ressuscitar a des tua hommes et família. des femmes Os homens e as mulheres importants, importantes. enfin,
enfim, Par le nom de Jésus. para o nome de On Jesus, parle aussi de ta famille. para a tua On família, parle de tes enfants. para que falam dos seus parle filhos, de toi. para falar de On parle você, de ce que tu fais. falam daquilo que Que tu Dieu faz. t'amène très loin. Deus te leva muito Car la longe, Bible dit, porque a Bíblia diz, lorsque tu y arriveras là, quando você vai chegar aí, lorsque ces choses quando s'accompliront en essas toi, coisas vão acontecer em você, tu iras très loin. você vai muito Tu longe. iras plus loin. Você vai muito mais Va plus longe. loin que ton Vai père. muito mais longe que o teu Va pai. plus loin que ta Vai mère. muito mais longe que a tua Va mãe. plus loin que Vai tes muito mais ancêtres. longe que os seus Que l'esprit filhos. de blocage, Que os que l'esprit bloqueios, de limitation que as limitações, n'ait aucun effet dans ta que vie. não façam nenhum efeito na tua A vida. Bíblia diz, A minha Bíblia diz, Dans le livre de no Zacharie, livro de Zacarias, Jérusalem Jerusalém sera une ville ouverte. vai ser On uma ne pourra cidade jamais la muito mesurer. grande, que não On vão ne connaîtra derramar, ni longueur, que não vão ni conhecer largeur, ni nem a hauteur. medida, nem Il a en soit altura, ainsi que vai ser pour assim toi, para tes você enfants, e os seus tes filhos, femmes, pour ta famille. para a tua família, Au nom de em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. La troisième merveille que Dieu accomplit, A terceira maravilha que o Senhor c'est que aconteceu, quand Dieu t'amène quando Deus te leva Kairos à ton jour, no Kairos, no teu dia, il te fera arriver au chêne de Tabor. vai te fazer chegar no teu lugar. Que Dieu amène quelqu'un ce matin Que Deus leva alguém na manhã de au chêne hoje de Tabor. no seu lugar. Tu veux bien comprendre le chêne de Tabor? Você quer entender o seu lugar? Matthieu chapitre 17e, Mateus du 17, premier au troisième verset, do primeiro ao terceiro parle de verso, la transfiguration. nos falam da C'est le transfiguração. mont de la transfiguration. Que o montanha da Où la gloire de transfiguração, Jésus onde a glória de s'est Jesus éclatée. foi. Moïse est apparu. Moisés Élie apareceu. est apparu. Eli apareceu. Pierre était troublé dans cette gloire. Pedro estava Il a atormentado dit nesta non, glória. Seigneur. Disse não, Il faut bien Senhor. que nous demeurions ici. Vamos ficar Que je aqui. construise 3 Eu tentes. vou construir 3 L'une pour casas. toi, Para l'autre você, pour Élie, outro para Elias l'autre e encore outro mais pour Moïse. para Moisés. Et il s'est oublié. E ele Parce que esqueceu la gloire dele. était Porque tellement a glória grande. foi muito grande. Je dis à quelqu'un, Eu digo em alguém, le temps de la grande gloire dans tempo ta da vie grande glória na tua est vida arrivé. já Le temps chegou. d'oublier O tempo de le esquecer pauvre de ta vie, o teu la esquecimento, honte de ta vie, a vergonha da la tua médiocrité vida, de ta vie, as pequenas les coisas da tua difficultés, vida, la as pauvreté, dificuldades de les dettes pobreza, de ta vie. os falhas C'est da le tua vida, mauvais traitement qu'on t'a fait. os maus tratamentos que Est te arrivé. fizeram. Ah, É le isso Seigneur chegou. veut te faire O Senhor oublier quer te fazer toutes ces esquecer choses. todas essas Et il coisas. t'amène E Ele vai te levar au chêne de Tabor, no le teu lieu de lugar, la grande no transfiguration, lugar de uma grande le lieu où transfiguração, la honte de ta vie s'est no lugar onde engloutie. a vergonha da tua vida Será vai cair, enterré. no lugar onde vai ser On ne s'en enterrado. rappellera plus jamais. Você já não vai se lembrar Car il y a mais un Dieu de gloire, que tem Deus da comme glória. Moïse qui a dit, Quando Moisés si j'ai disse, trouvé grâce à tes eu yeux, encontrei fais-moi graça voir nos ta teus gloire. olhos. Aujourd'hui, Derrama a tua glória que la hoje. gloire de Dieu Que a glória de Deus resplendisse dans ta vie, que caia na tua vida. s'éclate dans ce que tu Que fais. caia na tua vida Dans em tudo tous que les você domaines de ta faz. vie. Em todos os domínios Que da tua vida. lundi, que dimanche aujourd'hui, Que neste sois domingo plein de la gloire de de Dieu. hoje seja cheia da Lundi glória plein de de gloire de Deus. Dieu. Cheia da Mardi glória de plein de gloire de Deus. Dieu. Tua vida cheia da glória de Deus. Jeudi, Quinta, tous les quarta, mois de mai, todo esse mês de que la maio. puissance et la Que plénitude du o poder Saint-Esprit da plenitude do nous Senhor fasse couvrir de sa que gloire. cobre a tua glória. Et que la gloire de Dieu Que a glória de Deus te fasse changer te faça mudar à une autre personne. numa outra pessoa. Amém. Car il dit, Ele diz, après m'avoir quitté, depois de tu vas cair, rencontrer des hommes você vai encontrar homens près de la tombe de Rachel. ao lugar do túmulo La do tombe de Raquel. Rachel n'est pas un bon O endroit. túmulo do Raquel não é um C'est bom un lugar. endroit de blessures intérieures. Foi um lugar de Mais lá, tormentos. Mas On aí, t'annoncera une bonne aí nouvelle. onde vão te dar uma boa Même si la nova. tombe de Rachel Mesmo se o te túmulo do rappelle de Raquel mauvaises choses. C'est te parce parando que essas coisas, Dieu, porque il Deus, t'amène à ton Ele jour. te leva no teu Oh, dia. j'aimerais que quelqu'un Oh, eu dise, queria c'est falar mon jour com você. aujourd'hui. Hoje é o meu dia. C'est mon jour aujourd'hui. Hoje é o meu C'est dia. le jour de ma gloire É o aujourd'hui. dia da minha glória É o dia hoje. da minha guérison É o dia aujourd'hui. da minha cura hoje. C'est le jour de ma É o visitation dia da aujourd'hui. minha visitação Tu hoje. peux le proclamer. Você pode C'est proclamar. le jour de changement É o aujourd'hui. dia que vai mudar Le hoje. Seigneur t'amène à Que une o autre Senhor vai te dimension. levar numa outra dimensão. Il dit au sein de E Tabor, fala onde você vai chegar. et il y a la connexion, Tem a conexão. il y a le transfert. Tem o Il y a transfer. les hommes qui viendront du haut Tem lieu. os homens que vão chegar na Seront en train montanha. de prophétiser. Vão te Mais l'Esprit de profetizar. Dieu te saisira. Mas o que Deus vai Et te toi falar, aussi, você tu também, seras en train de prophétiser você comme também vai eux. estar profetizando para Saül a eles. prophétisé. Saül profetizou. D'où l'expression en Israël, Todos os filhos de Israel, le fils de Kis, os filhos de Quissi, serait-il aussi devenu prophète? eles também tornaram-se profetas. Ce n'est pas à cause de ta Não é puissance. por causa do Ce seu n'est pas à poder. cause de ta Não é connaissance. por causa Mais do seu par l'Esprit conhecimento. de Dieu, Mas pelo Espírito de tout est Deus. possible. Tudo
tudo Quand é l'Esprit possível. donne le fruit, Quando o Espírito dá os il donne l'amour, frutos, quando dá il donne la amor, foi. quando dá Et grâce a à fé, ta foi, a graça à tua ces choses fé, seront possibles. tudo isso será possível. Le Amém. Seigneur fera que tu deviennes prophète et prophétesse de O ta Senhor propre vai vie. fazer para você tornar-se profeta da sua vida. Et c'est là É isto où la Bible dit, onde a Bíblia diz, lorsque ces choses quando essas coisas, auront leur accomplissement, quando essas coisas vão L'Éternel acontecer, Dieu o eterno te Deus donnera un nouveau cœur. vai te dar um novo Un autre coração. cœur. Vai te dar um outro Peuple de coração. Dieu, écoute-moi bien. Povo de Deus, ouça-me muito bem. Toutes ces choses Todas essas coisas que je venais de que proclamer, eu acabei de proclamar, sans un bon cœur, tem um bom coração. elles ne peuvent jamais s'accomplir. Vocês não podem cumprir istos. Amém. Elles ne peuvent jamais s'accomplir. Nunca pode se cumprir. C'est pourquoi la Bible dit, Porque a Bíblia diz, garde ton cœur plus que toute autre chose. guarda o teu coração mais do que todas essas coisas. Car de lui découle la vie, Porque Ele te dá a vida. de lui découle la bénédiction. E Ele dá a bênção. Et Proverbe dit, mon fils, donne-moi ton cœur. E Provérbio disse, meu filho, dê-me o teu coração. Le Seigneur a besoin O Senhor que ce precisa matin nous changions de que na cœur. manhã de hoje para você mudar do coração. Béatitude, changeons de E cœur. atitude muda do coração. Brisons le cœur de pierre, Quebra coração de pedra. le cœur de mal, O coração de mal. le cœur du péché, O coração de pecado. le cœur O d'hypocrisie. coração de hipócrita. Quand on est à l'église, Quando estamos na quand on igreja. est dans les mondes, Quando estamos no mundo. non, le Seigneur veut un Não, o autre Senhor cœur. quer um outro coração. Car le Seigneur veut aujourd'hui O Senhor quer mener hoje à une autre te levar dimension numa outra de la direção. gloire et de la A bénédiction. glória da Mais bênção. sans un bon cœur, Que bom coração, ces choses ne peuvent pas avoir. essas leur coisas não podem acontecer. Amém. Que le Seigneur te donne un bon Que o cœur. Senhor te dá bom coração. Parce que quand on a un bon cœur, la Bible Porque dit, quando temos bom et coração, a tous Bíblia ces diz signes que tudo isto s'accompliront vai le même acontecer jour. o mesmo Ayons dia. un cœur qui va faciliter Dieu Devemos ter coração que vai facilitar aujourd'hui à Deus faire quelque chose dans notre vie. e vai fazer alguma coisa nas nossas J'aimerais que vidas. quelqu'un, pendant quelques secondes, Eu quero que alguém durante alguns segundos puisse faire une introspection tem que fazer uma transmissão pour regarder si son cœur est para en état, olhar no teu en coração harmonie avec Dieu. se está em surtout harmonia que com ce Deus. matin, E na manhã de Il nous hoje, appelle à sa Ele table. nos chama Avec na quel sua cœur? mesa, com o nosso coração. Nous allons nous approcher de la table de Vamos Dieu. encostar na mesa do Senhor. Amém. Donne-nous un nouveau cœur. Dê-nos novo coração. Un cœur de chair. Coração. Un cœur capable de t'obéir. Coração capaz de Un cœur capable obedecer. de nous soumettre à toi. Coração capaz de se humilhar diante de você. Enfin, 4. O quarto, Quelques clés pour accéder au mystère d'aujourd'hui. alguns chaves para chegar no mistério de hoje. Je m'en vais en donner que 5. Eu vou dar somente 5. La première clé, c'est la A détermination. primeira chave é a determinação. Je dis à quelqu'un, sois déterminé. eu digo a alguém, sois Mon determinado. frère, sois déterminé. Irmão, seja determinado. Ma soeur, sois déterminé. Irmã, seja determinado. À la maison, vous lirez Marc chapitre 5, Em casa vocês vão ler Marcos du capítulo 5, 24e verset 24, au verso 36e verset. 24 à 36. 24 a On nous 36. parle d'une femme. Falam de uma mulher. 12 ans durant, elle souffrait. Ela sofreu. Elle avait la perte de sang. Ela teve a Elle a perda de sangue. gaspillé toute sa fortune, Ela gaspillou toda a sua passant de fortuna. main en main de médecin, Passando de mãos em mãos do mais n'ayant médicos. pas eu la guérison. Mas não teve a Mais quand elle cura. entend parler de Mas Jésus, quando ouviu falar de elle Jesus, se dit dans son corps, ele disse no seu si je coração: puis seulement se eu toucher le somente pan de sa robe, tocar o seu mais vestido, comment puis-je les toucher? como é que eu vou tocar? La loi juive la condamne. A lei dos Une judeus femme é ne peut pas se condenada. tenir Uma mulher não pode se pendant colocar sa menstruation durante a sua en menstruação public. em público. Deuxième obstacle, Segundo obstáculo, c'est que Jésus que eu sou. est un maître, c'est un rabbi. Jesus foi mestre, foi On rabi. ne peut pas arrêter un rabbi et maître Não podemos parar rabi pleine como rue. mestre no meio da rua, par une femme. numa La mulher. loi juive la condamne. Na lei judeus lhe condena. Et le troisième obstacle, E o terceiro Jésus obstáculo, était un draineur d'hommes. Jesus foi, Un draineur d'hommes. de la Jesus foule. foi, parava os homens. Quand il passait, il y avait beaucoup de gens Quando qui le suivaient. passava, tinha muitos homens. Plus que tous les hommes que vous Mais connaissez. do que todos os homens que Et vocês comment conhecem. puis-je m'immiscer Como é que eu vou enxergar, toucher les pannes de sa robe? tocar o vestido do seu Et elle se noivo? dit à son cœur, Mas ele disse no seu coração: si je peux passer par le derrière, se eu posso passar toucher por seulement trás, le pan de sa robe. tocar somente o vestido, mon mal aura fini. o meu mal vai Aujourd'hui sera parar. aujourd'hui. E hoje é Je ne hoje. serai plus cette femme
Não seja qui mais serait essa derrière mulher le médecin. que ela passou dos Et elle a médicos été déterminée. e ela foi Elle dit determinada. oui, ça y est, Ela disse on y sim, va. vamos ir. Il est en train d'aller comme E ça. ela foi Moi, je assim. vais me dissimuler derrière. Eu vou ir Elle por s'est detrás. glissée. Ela escorregou. touché. Ela tocou. Elle a touché. Ela tocou. Et une puissance est sortie. Poder Jésus a sair. crié, qui m'a Jesus touché? gritou, quem me tocou? Les disciples ont dit, Os discípulos avec disseram, une telle foule. com toda essa Et tu oses multidão. poser la question E qui t'a você touché. pergunta quem te tocou. Et la Bible dit, E a Bíblia au diz, même instant, no mesmo le lugar, même jour, no mesmo dia, c'était l'aujourd'hui de cette femme-là. foi o dia Elle desta fut mulher. guérie de sa maladie. E ela foi curada La dos seus perte de doentes. sang A perca do sangue. a été terminée. Acabou. Aujourd'hui aussi, Hoje si também. tu as cette Se détermination, você aceitar Dieu a est determinação, capable de mettre Deus fin à é quelque chose capaz dans de ta colocar fim em alguma coisa na tua vida. Amém. la deuxième clé, c'est la persévérance. Segunda chave é a perseverança. Toujours évangile selon Marc, Evangelho segundo o Marcos, chapitre 10e du 46e au 48e verset. 10º capítulo a 46. On nous parle du fils de Timée Nos Bartimée, falam do filho de Timé, qui était aveugle. que foi cego. Il a entendu parler de Jésus. Ele ouviu falar de Jesus. Il a crié, fils de David, Ele aie pitié de gritou, moi. filho de David, tenha Mais piedade ceux de qui mim. étaient tout autour Mas de os que lui estavam ao redor dele, lui ont fait taire. lhe fizeram calar. Il dit, mais non, on n'appelle pas Jésus. Nós não chamamos Si tu Jesus. appelles Jésus, mais notre business va terminer. Se você vai chamar de Jesus, Nous nós mangeons vamos derrière ta acabar. cécité. Nós comemos por detrás de você. Nous avons un peu de bonheur derrière toi. Nós temos uma pequena Não, ele bondade por n'appelle detrás pas. de você. Não chama ele. Malgré qu'on était en train de l'interdire, Apesar do que eles estavam plus on était en train de l'interdire, e ele tinha il sua cria plus fort. Ele gritou mais forte. Aie pitié de moi, Tenha piedade fils de de mim, David. filho de Et Davi. sa voix fut E a fut sua retentue. voz foi Sa chegando. voix fut arrêter le maître. A sua voz fez maître parar lui a o mestre. demandé. E ele perguntou, Appelez-les. chamam Et ele. on lui a dit les mêmes par les mêmes personnes. E falam que na Confiance, mesma pessoa. lève-toi. Levanta-te. Il t'appelle. E ele te Que pergunta, veux-tu ele que te je fasse chama. pour toi? Eu quero que você Que je faça isso. recouvre la vue. Que eu À vim cause de curar la a vida. persévérance. Por causa da Les enfants de perseverança. Dieu oublient aujourd'hui la Os persévérance. filhos de Deus não têm mais a Quelle que soit perseverança. la durée de Não temps, importa o tempo do tempo. Dieu finira toujours par Deus agir. vai acabar de Car les agindo. ténèbres ne régneront pas Porque toujours. a escuridão não vai Um reinar jour toda devant hora. de Dieu. O dia de Deus Comme 1000 ans. é mais E 1000 ans como anos. jour. E 1000 anos Je é dis à como dia. quelqu'un, Eu digo em alguém. Aujourd'hui, Dieu veut mettre fin Hoje à Deus quelque quer chose dans ta colocar vie. fim Se numa tu coisa as la na tua foi. vida. Se tu tens a fé. Troisième clé, Terceira coisa, terceira chave c'est la confession positive. é a confissão positiva. La confession positive. A confissão positiva. Tu vois, lorsqu'on est accablé des problèmes, Quando estamos no meio dos problemas, lorsqu'on est plein de l'amertume de ce qui est en train de t'assaillir, quando estamos cheios de tormento que está chegando na tua vida, notre langage change. a nossa linguagem Nos muda. pensées changent. Os nossos pensamentos Parfois, mudam. on croit qu'on devient plus fort que le Seigneur. Talvez acreditamos que somos On mais pense fortes que do le que o Seigneur Senhor. nous a abandonnés, il n'est pas Pensamos avec que o nous. Senhor nos deixou, não está Mais le conosco. Seigneur dit, Mas o Senhor disse, malgré les orages, apesar dos malgré les tormentos, tempêtes, apesar do tapete, ayons une confession tenham positive. uma confissão positiva. J'aime bien l'apôtre Paul. Eu amo muito o apóstolo Paulo. Il passe des moments difficiles. Ele passa nos momentos Il difíceis. est traîné comme prisonnier Ele parava como dans la prisioneiro. cargaison pour Rome. Il est traîné comme prisonnier Ele parava como dans la, prisioneiro dans la cargaison no lugar dos homens pour être jugé à Rome. para ser julgado em Roma. Mais la cargaison va connaître Mas- un naufrage. Mas aquele lugar vai chegar Mas o no Senhor naufrágio. avertiu. Mas o Senhor Il disse, dit aux autres, disse nos outros, il en sera e vai chegando, comme le Seigneur m'a como révélé. o Senhor me disse. J'ai confiance. Eu tenho Quoi confiança. qu'il en soit, O que é que vai Nós não chegar? morramos pas. Nós não il vamos n'y aura pas de morrer. perte en vie. Nós vamos chegar em Parce vida. que Dieu me l'a Porque révélé. Deus me revelou. Il faut aussi bien aimer. Eles foram também me Comme amados. David dans Psaume 118, Como verset 17, David foi falando. qui dit, je ne mourrai pas. Disse, eu não vou morrer. Même si j'ai beaucoup d'ennemis. Mesmo se eu tenho Même muitos si les gens ne me inimigos. supportent Mesmo pas. se a pessoa não me Même si sustenta. cette maladie, Mesmo se essa le médecin doença, a dit, o médico mais disse, moi je ne mourrai mas pas. eu não vou morrer. Je vivrai. Eu vou viver. Je rencontrerai Eu vou le testemunhar merveille de as l'éternel. bondades do Je suis Eterno. positif. Eu sou Parce que je positiva sais en qui j'ai porque cru. eu sei quem eu Le même acredito. David. Mesmo Il dit David, Psaume 16, no Salmo 16, le 5e et le 6e no verset, 5º e 6º que verso, l'éternel que o Eterno est mon partage. é o meu partilho. L'éternel est le calice de ma vie. O Eterno é a chave da minha vida. L'éternel est la bonne part de ma vie. O Eterno é a boa parte da minha vida. L'éternel Eterno est mon partage. é o meu partilho. L'Éternel O Eterno est mon seul bien. é o meu único bem. Je dis à quelqu'un, Eu l'éternel digo est em notre alguém, seul o bien. Eterno
eterno é o nosso único Nous pouvons bem. manquer tout. Nós podemos falhar Mais tudo, si nous avons Dieu, mas se temos Deus, il y a quelque chose qui tem arrive. alguma coisa que vai L'Éternel chegar. est mon partage et mon calice. O eterno é a minha partilha, é C'est o lui meu qui cálice. assure mon lot. Aquele que segura a minha C'est lui qui água. assure mon Aquele avenir. que segura o meu C'est futuro. lui qui assure mon lendemain. Aquele que segura o meu amanhã. Il dit, un héritage délicieux m'est échu. Ele disse, uma riqueza que está me Et une esperando. belle possession E ele me deu a m'est posição accordée. que me Il foi faut dada. proclamer E que foi que tu as proclamada. un héritage meilleur. Você tem uma Même riqueza si dans la melhor. famille, Mesmo se na tua on parle família. de la malédiction. Falam da On maldição. parle des pactes. Falam do On parle pactos. des alliances Falam das ancestrales. alianças. Des alliances maléfiques. Das alianças dos Et filhos. nous avons racheté. Nós fomos resgatados. Nous avons été rachetés Fomos par un resgatados grand prix. por grande Par le preço. sang de Pelo Jésus. sangue de Et Jesus. l'Éternel est E o devenu eterno tornou notre héritage délicieux. nosso herdeiro Même si nous delicioso. traversons les Mesmo eaux, se nós atravessamos l'eau ne as peut jamais nous águas, submerger. a água não vai Même nos si nous engolir. entrons dans le feu, Mesmo se la entramos flamme no ne fogo, peut jamais nous embraser. o fogo não vai nos Confessons queimar. la Confessamos positivité. positividade. Et l'apôtre Paul dans Galates 6, 17, il dit, E Galatas 6, apóstolo Paulo está dizendo, désormais, por favor, plus personne ne peut me faire du tort ou du mal. ninguém mais vai me fazer de mal. Il n'y a personne Não tem ninguém qui puisse me faire du mal. que vai me fazer de mal. Pourquoi? Por quê? Parce que je porte dans mon corps Porque eu levo no meu les coração marques de Jésus. as marcas À de cause des marques Jesus. de Jésus, As marcas de qui que Jesus. tu sois, Que você quelles que seja. soient les autorités, Não importa a les autoridade, dominations, a dominação, les principautés, os rien ne príncipes, peut mettre fin. nada vai. La prière, c'est un travail là-bas. A oração é trabalho La a prière, fazer. c'est le second A souffle du oração chrétien. é o segundo respiração do prière, cristão. tu peux rien. Sem a oração você não pode Mais fazer avec la nada. prière, Com a tu oração as beaucoup de résultats. você vai ter muitos Et je dis resultados. que la prière E eu te falo que a est oração comparable à cette marmite é incomparável com qui este est en train mulher de bouillir au feu. que estava Et queimando tant no que la fogo. marmite Quando est dans le feu, quando o aucun carro rongeur, vai tocar o aucun fogo, insecte esta ne coisa peut entrer s'immiscer dedans. não pode entrar dentro. Personne ne peut mettre sa main Ninguém pode colocar dans mão un chaudron qui est en train de bouillir. numa coisa que está Si no tu pries, mon fogo. frère, ma Se soeur, você acreditar, irmão, ta vie irmã, sera comme un a chaudron. tua vida vai ser Il n'y a assim. personne qui s'y Não tem approchera. ninguém que vai te Aucun tocar. sorcier ne te fera mal. Nenhum feiticeiro Aucun vai te magicien fazer ne te de fera mal. mal. Nenhum mágico Tu vai te fazer m'as mal. l'intérieur. Você vai Car ma Bible permanecer. rassure. Porque na minha Bíblia Tout diz ce que nous demandons tudo que nós par la pedimos prière, pela avec oração, foi, com a fé, nous les recevons nós vamos et ter nous les isso. verrons E nós vamos s'accomplir. ver isso acontecer. Amém. Dieu Deus manifeste toute sa foi manifesta toda a sua dans la fé prière. na oração. C'est pourquoi dans Exode 17, 8 à 16, Porque no Êxodo 17, 8, Amalek est venu combattre Israël. da mesma forma que foram Mais la combater o victoire, ce n'était Israel, pas le tranchant de l'épée de mas Josué. a vitória não foi a espada. Car la démonstration est claire. Quando a demonstração foi clara, Plus les mains de Moïse porque a mão de étaient Moisés élevées, estava c'est em Israël cima. qui était fort. É Israel que foi Parce forte, qu'il intercédait. porque estava La intercedendo. victoire, c'est que tu cherches. Mas o que você Tu l'auras procura, par le genou. você vai ter isso sobre os Tu n'auras pas joelhos. par des critiques. Você não vai ter isso sobre as Tu n'auras críticas. pas par des Você não murmures. vai ter isso sobre os Parce que murmúrios. notre Dieu, Porque nosso Il est Deus, fidèle. Ele é Il est fiel. celui qui exauce. É aquele que La responde. Bible A dit, Bíblia diz, oh toi qui exauces des prières, você que responde tous a les hommes oração. viendront à toi. Todos os homens vão Toi, chegar va a ti. vers l'éternel. Você Il vai est para o source de la Eterno. bénédiction. Ele vai soprar Il a est bênção. source de la Ele vai guérison. soprar Il a est source cura. de travail. Vai soprar o Prie, trabalho. mon frère. Meu irmão, Plus les chrétiens ont perdu la vie de prière. muitos cristãos perderam a vida On de me parle oração. non de Me l'environnement. falam no La lugar France, do redor. quel environnement de la France? Ao redor da França. Parce que la France ne t'interdit pas de prier. A França não te proíbe de Tu orar. auras déjà coupé le cou parce qu'il était en train de prier. Você já vai cortar a sua cabeça que você está a orar. Je ne dis pas que tu dois passer toute la Eu journée não digo que você vai passar todo o à dia prier. a orar. Tu pries, tu travailles. Você vai orar, vai Mais même dans la trabalhar. prière, même dans le Eu vou travail. permanecer no trabalho, na oração mesmo no trabalho. Et enfin, Enfim, la cinquième clé, c'est la fidélité. a quinta chave Croire à la fidélité de Acredita Dieu. na fidelidade de Deus. Croire à la fidélité. de Acredita Dieu. na fidelidade de Deus. Nous avons donné notre vie Demos as nossas à un vidas Dieu fidèle. a Deus fiel. Dans sa fidélité, Na sua il fidelidade, n'abandonne.
Ele não Il ne abandona. te laisse. Ele não te Dans sa deixa. fidélité, Na sua fidelidade. il nous fait toujours du Ele nos bien. faz toda hora Dans de sa bem. fidélité, Na sua il fidelidade. accomplit des promesses. Ele cumpre Car as 1 promessas. Thessaloniciens 5, 24 dit, Como disse na sua c'est palavra. lui qui nous a appelés, Aquele que nos chamou est fidèle, é fiel. et c'est lui qui les fera. E é Ele que vai fazer. C'est lui qui t'a appelé, Aquele que te chamou. c'est lui qui m'a appelé, Aquele que te il chamou. est fidèle, Ele é fiel. c'est lui qui les fera. É Ele que vai fazer. Que ce matin, Que na manhã de hoje, que Dieu que Deus te donne ce qu'il avait préparé pour toi te dá o aujourd'hui. que preparou para você hoje. Que ce matin, Que na manhã de ou hoje, cet après-midi, ou na tarde de que hoje, Dieu te visite que Deus te visita. et qui te change à un Deus- autre homme, Que Deus à te une muda a autre outro femme. homem, a uma outra mulher. Amém. Que le Seigneur restaure ta vie. Que o Senhor restaure a tua vida. Que le Seigneur te donne la joie perdue. Que o Senhor te dá a vida que você perdeu. Que le Seigneur exauce ta Que o prière. Senhor responda a tua oração. Que ce matin, Que na manhã de hoje, que le Seigneur puisse te faire retrouver que o Senhor te faça encontrar ce que tu as o perdu. que você perdeu. Et qu'au travers de cette table No meio través desta dessa mesa, table, no meio desta qu'il a mesa, dressé pour nous, Ele colocou para nós que le Seigneur opère de que o miracles. Senhor opera os Que le milagres. Seigneur opère Que o encore des Senhor prodiges. opera os Qu'il milagres. soit avec toi. Que esteja contigo. Qu'il accomplit tes Que promesses Ele faça as dans suas sa promessas. fidélité, Na sua par ta fidelidade. détermination, Pela tua par ta determinação. confession Pela tua positive. confissão Que Dieu positiva. te fasse du Que bien, Deus te faça de qu'il bem. te bénisse, Que Deus te qu'il abençoe. te soutienne, Que Deus te qu'il sustenta. tourne sa Que face vers Deus toi tourne o seu et favor qu'il soit diante de toujours você. avec E que toi. esteja toda hora Qu'il com bénisse você. sa parole, Que abençoe a tua qu'il bénisse palavra. ta vie. Que abençoe a sua Au vida. nom de Em nome de Jesus Jésus-Christ, Cristo. notre Seigneur et Nosso Sauveur. Senhor é Salvador. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amen, amen. Amém, amém.